Era uma noite chuvosa, daquelas que fazem o vento uivar entre os prédios, e eu caminhava sozinho pelo parque abandonado da cidade. Meu nome é Rafael, 34 anos, jornalista investigativo, e estava em busca de uma história que mudasse minha carreira. Nada me preparou para o que eu encontraria naquela noite. Uma figura misteriosa surgia sob a luz trêmula de um poste quebrado. Uma mulher com capuz, tremendo, segurando um objeto antigo, envolto em pano. Meu instinto me dizia para seguir meu caminho, mas algo em seus olhos me paralisou. Antes que eu pudesse falar, ela estendeu a mão e sussurrou: "Você precisa disso. Proteja." No pano havia uma chave antiga, ornamentada, fria e pesada. "Para abrir?" perguntei, com a voz trêmula. Ela desapareceu entre a chuva, deixando apenas a chave e um bilhete amarelado. "Não confie em ninguém. O segredo está em sua próxima decisão." O vento levava a chuva em redemoinhos, e meu coração batia como se fosse explodir. Segurei a chave firme, sem saber se estava começando um jogo ou caindo em uma armadilha. No silêncio da noite, uma sensação gelada me envolveu. Alguém, ou algo, estava me observando. E aquela chave não era só uma peça de metal, era o início de um segredo que poderia destruir tudo. Voltei para meu apartamento, carregando a chave como se fosse uma bomba prestes a explodir. Cada passo parecia ecoar no prédio vazio, e a chuva batendo nas janelas fazia um som que mais lembrava sussurros do que gotas de água. Coloquei a chave na mesa e olhei para o bilhete. "Não confie em ninguém. O segredo está em sua próxima decisão." Mas qual decisão? Não fazia ideia. Pesquisei cada símbolo gravado na chave, runas antigas, um emblema que lembrava uma coruja estilizada. Nada batia com nada que eu conhecia. Era impossível. Enquanto examinava o objeto, meu celular vibrou. Número desconhecido, um toque seco e metálico. "Rafael, você não deveria ter pegado a chave." A voz era calma, mas havia uma ameaça invisível por trás de cada palavra. Antes que pudesse responder, a ligação caiu. Tentando entender, olhei pela janela. O reflexo da chuva parecia formar sombras humanas que desapareciam assim que eu piscava. Algo me dizia que a chave não era apenas para abrir uma porta física. Ela guardava algo mais profundo, algo perigoso. Então, no bolso do meu casaco, encontrei outro bilhete, que eu não tinha visto antes. "Se abrir a porta errada, nada mais será como antes." Confie apenas na própria sombra. Um arrepio percorreu minha espinha. A sensação de estar sendo observado voltou, mas agora dentro do apartamento. Cada sombra parecia se mover sozinha, cada ruído parecia um sussurro. Eu precisava decidir, investigar sozinho ou procurar ajuda. E no fundo, sabia que qualquer escolha me levaria a algo do qual talvez não houvesse retorno. A noite caiu rápida, e o apartamento que antes parecia seguro, agora se transformava em um labirinto de sombras. Cada canto escondia algo, ou pelo menos era o que minha mente me fazia acreditar. Resolvi não ligar as luzes e caminhar no escuro, segurando a chave como se fosse uma proteção. Foi quando ouvi o primeiro som. Passos leves, quase imperceptíveis, mas perfeitamente ritmados, descendo do corredor em direção à sala. Segurei a respiração. Não havia ninguém ali quando olhei, mas a sensação de presença ficou. Um arrepio percorreu minha coluna. Então, de repente, uma voz sussurrou meu nome, mas não era familiar. Era grave, feminina, distante, mas próxima ao mesmo tempo. "Você abriu a porta errada." O coração acelerou. Quem estava ali? Eu estava sozinho. Olhei para a chave. Ela brilhava com um leve tom azulado, algo impossível de existir na luz da lâmpada apagada. Decidi seguir a sombra, que parecia se mover pela sala. Cada passo que dava, a sensação de estar sendo guiado aumentava, até que cheguei à porta do quarto de hóspedes. A única porta que eu não havia aberto desde que cheguei. Algo me dizia para não abrir, mas minha curiosidade e o medo misturados foram mais fortes. Lentamente, coloquei a chave na fechadura. Um clique metálico ecoou pela casa, e a porta se abriu sozinha como sei. Dentro, nada além de uma caixa antiga, coberta por poeira, mas com inscrições estranhas, que pareciam pulsar. Antes que eu pudesse tocar, a porta bateu com força, e a luz azul desapareceu.
Fico eiporado, segurando a caixa como se ela fosse uma bomba, e foi nesse instante que senti algo tocar meu ombro. Virei-me devagar e nada, mas a respiração próxima, quente, dizia que eu não estava mais sozinho. Meu coração disparou. A caixa antiga parecia pulsar como se tivesse vida própria, emitindo um calor estranho. Um aroma de madeira queimada e terra molhada se espalhou pelo quarto. E por um instante, tive a certeza de que aquilo não era apenas madeira. Hesitei, mas a curiosidade venceu o medo. Levantei a tampa devagar, um ranger sinistro ecoando pelo apartamento silencioso. Dentro, não havia objetos comuns. Um pequeno pergaminho enrolado, com símbolos que eu jamais tinha visto, repousava sobre uma espécie de pedra negra polida. Quando toquei o pergaminho, uma onda de frio percorreu minha mão, subindo pelo braço, até gelar meus ossos. Tremendo, desenrolei e tentei ler. As palavras estavam escritas em uma língua antiga, mas algumas letras familiares formavam frases que consegui compreender. Aquele que abre a porta verá seu passado, presente e futuro se entrelaçarem. Cuidado com o que deseja. Antes que pudesse processar, senti novamente a presença atrás de mim. O ar ficou pesado, como se algo estivesse respirando junto comigo. Um sussurro baixo, quase inaudível, ecoou. Você não deveria ter vindo até aqui. Meu peito apertou. Era impossível permanecer ali, mas algo dentro de mim dizia que precisava entender. Coloquei o pergaminho no bolso e saí devagar do quarto, percebendo que as sombras agora se moviam com vontade própria, formando figuras que lembravam vultos humanos. No corredor, o brilho azul da chave reapareceu, pulsando em sincronia com o meu coração. Uma sensação estranha tomou conta, como se a chave estivesse reagindo à minha coragem e medo ao mesmo tempo. Cada passo que eu dava, a caixa parecia querer me seguir, como se tivesse consciência. Quando cheguei à sala, a caixa estava sobre a mesa, mas não havia lembrança de tê-la levado até ali. De repente, uma nova mensagem apareceu, escrita com a mesma luz azul que emanava da chave, no vidro da janela. O tempo está correndo. Escolha antes que seja tarde. A mensagem na janela sumiu no instante em que tentei tocar o vidro. Meu coração disparava, a adrenalina queimava minhas veias. O apartamento parecia diferente, como se a realidade tivesse mudado de lugar. Um frio intenso percorreu meu corpo, e ao olhar para o chão, percebi que a luz azul da chave havia se espalhado, formando um caminho que levava até a parede da sala. Sem pensar, segui o brilho. Quanto mais me aproximava, mais sentia uma atração quase magnética, como se a própria chave estivesse me guiando. Quando alcancei a parede, a luz azul se condensou e um portal se abriu, silencioso, como se sempre tivesse estado ali, aguardando alguém corajoso ou louco o suficiente para atravessá-lo. O cheiro de terra molhada e velhas páginas de livros antigos invadiu minhas narinas. Um pensamento atravessou minha mente. Se eu entrar, nada será como antes. Mas algo dentro de mim dizia que não havia volta. Respirei fundo e dei o primeiro passo. Assim que atravessei, a sensação de gravidade desapareceu por um instante. Uma neblina espessa me envolveu, e sons distantes de sussurros pareciam tentar me comunicar algo. Cada passo era acompanhado por flashes de memórias que não eram minhas, vislumbres de vidas passadas, de lugares que eu nunca visitei, mas sentia profundamente familiares. De repente, o portal se fechou atrás de mim, com um estrondo que fez meu coração saltar. Olhei ao redor. Estava em um corredor infinito de pedra, iluminado apenas pela luz azul, que ainda emanava da chave. À minha frente, inscrições nas paredes formavam frases que mudavam quando eu piscava, como se estivessem vivas, observando cada movimento meu. E no final do corredor, uma silhueta se materializou alta, encapuzada, imóvel, mas emanando uma energia que me fez engolir seco. A voz ecoou de todos os lados, baixa, firme e inconfundível. Você entrou no jogo, agora suas escolhas definirão muito mais que sua vida. O primeiro teste começa. Meu corpo gelou. A chave na minha mão vibrava, e o portal atrás de mim havia desaparecido. Eu estava preso, e sabia que a primeira decisão seria crucial. Mas o que fazer? Quando tudo parecia
impossível de entender. A silhueta encapuzada não se moveu, mas a energia que emanava parecia encher o corredor inteiro. A chave azul na minha mão pulsava, como se estivesse viva, respondendo à presença dela. De repente, o chão à minha frente se abriu em pequenas placas flutuantes, formando um caminho instável sobre um vazio negro. Cada passo parecia testar meu equilíbrio, mas não era apenas físico. Uma sensação de medo, dúvida e arrependimento me travava por dentro. Uma voz surgia de todos os cantos ao mesmo tempo, sussurrando segredos que eu não compreendia completamente. Escolha com cuidado. Cada passo pode ser o último. Você está pronto para sacrificar o que mais ama? O eco reverberava dentro da minha cabeça e meu coração quase parou. Sacrificar. Mas o que? A casa, o mundo real, minha vida. Respirei fundo e tentei me concentrar. As placas sob meus pés começaram a mudar de cor, algumas ficando vermelhas como fogo, outras verdejantes e suaves. Senti que precisava escolher o caminho certo. Coloquei o pé sobre uma placa verde, e imediatamente, uma sensação de calor me percorreu, como se tivesse feito algo certo. Um passo para frente. Mais uma placa verde. A tensão aumentava. O corredor parecia se estender infinitamente. Do nada, uma placa vermelha se formou à minha frente. Um flash de imagens me atingiu. Minha vida real se desfazendo. Meu apartamento, minha rotina, tudo desaparecendo. Meu instinto gritou para recuar, mas eu sabia que não podia. A chave azul vibrava com intensidade máxima, quase queimando minha mão. Sem pensar, pulei sobre a placa vermelha. A sensação foi elétrica, dolorosa, mas ao aterrissar na próxima placa, senti que sobrevivi. A silhueta encapuzada começou a se mover lentamente em minha direção. Cada passo dela ecoava pelo corredor, como se o chão tremesse. Meu corpo estava em alerta máximo. E então, ela falou pela primeira vez de frente para mim. Você escolheu bem, mas lembre-se, a coragem sem sabedoria é inútil. Prepare-se para o próximo teste. Ele não será apenas de coragem, mas de coração. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, o corredor desapareceu, em uma névoa densa. Quando a neblina se dissipou, eu estava diante de uma porta de madeira antiga, com inscrições que brilhavam suavemente. Uma mão invisível abriu a porta, convidando-me a entrar. Respirei fundo e empurrei a porta. Do outro lado, um salão enorme se estendia, iluminado por milhares de pequenas lâmpadas flutuantes que não tinham fios nem suportes. O ar cheirava a terra molhada e algo metálico, como sangue antigo. No centro, uma mesa de pedra com 3 objetos sobre ela: um relógio antigo, um livro de capa preta e uma pequena caixa de vidro. Cada objeto parecia pulsar de forma própria, como se tivesse vida. O relógio parecia sussurrar algo sobre o tempo perdido, sobre oportunidades que nunca voltariam. O livro exalava um cheiro antigo de mistério e conhecimento proibido, prometendo respostas que talvez eu não quisesse. A caixa de vidro, frágil e transparente, pulsava como um coração, mostrando sombras que se moviam dentro dela. Um segredo que chamava diretamente minha coragem. Respirei fundo e toquei a caixa de vidro. Imediatamente, uma luz intensa me cegou por segundos. Houve sussurros, vozes conhecidas e desconhecidas misturadas. Risos, choros, gritos. A caixa tremeu. E então se abriu sozinha, revelando uma pequena pedra negra, fria e lisa, com inscrições que eu não conseguia decifrar. Quando toquei a pedra, imagens começaram a inundar minha mente. Memórias de lugares que nunca visitei, pessoas que nunca conheci, escolhas que nunca fiz. Meu corpo estremeceu. Eu sabia que aquilo não era mais um jogo. Cada decisão a partir daquele ponto teria consequências reais, para mim e para aqueles que eu amava, mesmo sem saber ainda. A silhueta sorriu e ergueu as mãos. O chão começou a tremer, e pequenas fissuras se abriram ao redor, revelando corredores infinitos e portas que se multiplicavam, algumas queimando em chamas azuis, outras cobertas de sombras densas. Uma sensação estranha me dominou. A sala que eu conhecia desaparecia, transformando-se em algo que existia entre o real e o impossível. Então, uma lembrança inesperada surgiu.
Meu pai falecido, sorrindo e entregando-me uma chave dourada, a mesma sensação da pedra, a mesma certeza de que tudo estava conectado. Entende finalmente? A chave e a pedra não eram apenas objetos, mas símbolos da minha coragem e da minha verdade interior. Tudo o que eu precisava era decidir, continuar neste labirinto de escolhas e enfrentar os desafios da alma, ou retornar ao mundo comum, ignorando tudo que aprendi. Respirei fundo, segurando firme a pedra. Escolhi enfrentar. A sala desapareceu e uma luz intensa me envolveu. Quando meus olhos se abriram novamente, não estava mais sozinha. Ao meu redor, figuras surgiam. Amigos, familiares, estranhos, que de alguma forma precisavam de mim. E que eu precisava. Cada um trazia uma chave semelhante à minha. E juntas, formavam um círculo de energia pura e luminosa. A silhueta dourada agora tinha feições humanas, mas carregava a força de 1000 existências. Ela disse: "Você passou no teste da coragem, da alma e do coração. O que você decidiu salvar foi mais que a si mesma. Foi a possibilidade de transformar tudo ao seu redor. Agora, leve essa luz e seja a guardiã das escolhas que inspiram vidas." Quando abri os olhos de verdade, estava de volta à minha cidade, na chuva do início da história, mas algo havia mudado. Minhas mãos ainda seguravam a pedra negra, agora pulsando suavemente, lembrando-me de que algumas escolhas não apenas abrem portas, elas abrem futuros inteiros. E naquele instante compreendi: a coragem irracional, a entrega ao desconhecido, a confiança no coração, tudo isso não era loucura, era o início de uma vida nova, capaz de transformar o mundo de quem ousa acreditar.